algumas apresentações, né? Estamos contando com a presença de duas professoras, né? Elas vão contar para nós quais são essas ações que são feitas e desenvolvidas pela UFO, né? E pela ONG Taari, né? Em benefício dos imigrantes, dos refugiados. A gente dá início com a professora Marielle, da Universidade Federal de Uberlândia, né? A professora doutora Marielle Maia Alves Correia, coordenadora do Núcleo de Pesquisas e Estudos em Direitos Humanos do Instituto de Economia e Relações Internacionais. Então, professora Marielle, você pode começar, por gentileza. Tinha esquecido de ligar o microfone. Tá joia, sem problema. Obrigada pela apresentação. Bom, boa tarde a todos e a todas presentes. Eu gostaria, antes de qualquer coisa, iniciar minha fala agradecendo ao convite que me foi feito pela professora Alessandra Rota, que tem se mostrado uma grande parceira na estruturação da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, na Universidade Federal de Uberlândia, assim como o professor Giovana, a professora Marli. Esse é um projeto de extrema relevância para a universidade e o papel do Instituto de Letras e Linguística é fundamental e eu vou falar um pouco sobre isso mais adiante. Bom, cumprimento também a minha colega de mesa, a professora Kelly Carolina Ferreira de Moraes, parceira da cátedra, pessoa dedicada ao trabalho humanitário de acolhimento de imigrantes internacionais e refugiados na cidade de Uberlândia. A ONG que ela preside possui reconhecimento local e está alcançando também uma posição, do meu ponto de vista, destacada na mobilização de atores de diferentes níveis, né? Atores globais, atores nacionais e atores locais, na concretização das suas ações em prol dos migrantes internacionais e refugiados. Por essa razão, eu me sinto muito honrada de estar aqui e cumprimento também a todos os presentes. Bom, esse espaço de discussões, ele se destina a abordar as ações interdisciplinares voltadas para o tema, né, das pessoas migrantes e refugiadas em Uberlândia. Antes, eu quis contextualizar a nossa conversa e eu gostaria de, primeiro, comentar um pouco sobre esse fenômeno das migrações internacionais, do ponto de vista das relações internacionais, que é o meu, enfim, o meu espaço de conforto, a minha zona de conforto. Enfim, reforçar, né, nessa contextualização, falar sobre o caráter multidimensional desse fenômeno, que envolve questões tão diversas quanto globalização econômica, social e cultural, efeitos de conflitos internacionais e domésticos, mudanças climáticas, aspectos do desenvolvimento econômico, formação de grupos vulneráveis por várias razões no mundo, segurança alimentar, enfim, entre muitos outros temas próprios da globalização e das relações internacionais. Bom, a natureza transnacional das migrações, ela tem demonstrado aos governos que as negociações multilaterais, bem como a mobilização de diferentes atores, de diferentes níveis, né, global, regional, local, na construção de políticas e normativas, são fundamentais. Embora a formulação de políticas migratórias sejam prerrogativa soberana dos Estados, os efeitos da mobilidade humana, eles são sentidos em toda parte, o que gera o interesse, claro, sobre esse tema, mas também, muitas vezes, a necessidade da atuação e participação de atores sociais na governança dessas questões. Na política externa brasileira, né, o nosso país foi, durante muito tempo, considerado um país receptor de imigrantes. Mas ele também é um país
que ao longo dos anos foi se firmando como um país de emigração, portanto, um país de origem de imigrantes. Assim, nós ficamos numa posição interessante no debate, na política internacional sobre as migrações internacionais, porque o país se coloca entre, né, aqueles que contrapõem visões diferentes. Portanto, o Brasil, ele é em tese, né, um negociador importante entre os países de origem e de destino da migração. De modo geral, né, as causas das migrações internacionais, elas são variadas, né, como eu havia, de certa maneira, comentado anteriormente. Desde questões mais duras, como guerra, intolerância religiosa, discriminação de etnia, de gênero, opressão política, tráfico de pessoas, desastres ambientais, até reunião familiar, a busca de oportunidades melhores de trabalho, o aperfeiçoamento educacional, entre outros fatores. Os dados do relatório da Organização Internacional para Migrações aponta que, em 2020, foram estimados o número de 272 milhões de imigrantes internacionais. Ainda é muito pouco comparado com a população mundial, mas é um número considerável, especialmente para aqueles que pensam nas políticas de governança. É interessante que até muito pouco tempo, os migrantes eram, na sua maioria, homens, né? Hoje, esse percentual ele já vem se alterando, né? Em 2020, essa estimativa apontava para um número de 52% de homens e 48% de mulheres, portanto, um processo aí de feminização desse fenômeno que vale a pena que nós observemos. Também a maior parte dessas pessoas... Oi? Desculpa interromper, mas a senhora não está compartilhando os slides? Aí que eu ainda não comecei mesmo. Ah, sim. Ah, não, então tudo bem. É porque a gente só queria saber se precisaria que a gente começasse a compartilhar. Não, por enquanto eu estou na contextualização, Marli. Obrigada. E também a maior parte dos migrantes são pessoas economicamente ativas. A grande maioria também de jovens, né? Uma faixa etária entre 18 e 35 anos. O encontro entre esses diferentes povos, essas diferentes culturas, essas diferentes línguas e linguagens, né, pode ser muito rico, nós sabemos disso, mas também trazem desafios imensos, né, no que se refere à superação de assimetria, superação de discriminação, superação da seletividade da acolhida desses movimentos populacionais, né? Entre outras questões, né? E a face mais dura desse fenômeno, nós observamos a face da migração forçada, né? Portanto, dos refugiados, e agora eu passo a compartilhar minha tela. Vou tentar compartilhar por aqui, Marli. Se não for possível, eu peço que vocês me ajudem. Tá bom, professora, obrigada. Pode ficar à vontade. Bem, vamos lá. Vocês estão vendo? Estamos perfeitamente, pode continuar. Ai, que bom. Bom, então, como eu estava comentando, né, talvez a face mais dura, a face mais difícil e a que nos demanda mais é essa face da migração forçada, né? E até para que nós, enfim, possamos conversar um pouco, inclusive, sobre esses diferentes... as diferentes características, né, do imigrante forçado, eu trouxe para vocês a definição de refúgio. Então, refúgio é um instituto que enseja proteção internacional, conforme o disposto em instrumentos do direito internacional. É importante registrar que esse instituto, ele é o único que está baseado em convenção internacional com ratificação ampla e com
princípios do que nós chamamos de direito cogente, né, que é o direito imperativo, que é inderrogável pela vontade das partes. Então, é um reconhecimento muito importante no campo da cooperação internacional, e os refugiados são considerados, né, pessoas que estão fora do seu país de origem devido a fundados temores de perseguição relacionados a questões de raça, religião, nacionalidade, pertencimento a um determinado grupo social ou opinião política, como também devido à grave e generalizada violação de direitos humanos e também conflitos armados. Vale comentar que essa proteção ela foi alcançada por tratados internacionais, né, que vêm de um histórico de discussões e do reconhecimento desse fenômeno como um fenômeno importante no que se refere à busca comum de governança. Eu acho que isso é um ponto fundamental. A primeira convenção e a principal convenção ainda hoje é a Convenção Global de 1951, que define o refúgio e o refugiado, mas é importante também, eu acho que vale a pena comentar que ao longo do tempo, algumas regiões lograram avançar na proteção do refugiado, né? Isso aconteceu especialmente por meio da Declaração Africana, que envolve a questão do refúgio. O termo passa a aplicar-se também a qualquer pessoa que, devido a uma agressão, ocupação externa, dominação estrangeira ou acontecimentos que perturbassem gravemente a ordem pública, em parte ou na totalidade do país de origem, ou no país de nacionalidade, ele seja obrigado a deixar o lugar de residência habitual para procurar o refúgio fora do seu país de origem. Essa declaração ela foi extremamente importante porque antes o refugiado era considerado aquele que fugia de um conflito armado internacional exclusivamente, né? Outro avanço ele se deu com a Declaração de Cartagena de 1984, que além da definição prevista, né, pela Convenção de 51, também pelo Protocolo de 67, que são os dois tratados globais, a declaração ela considera também aquelas pessoas que fugiram do seu país de origem porque suas vidas, segurança ou liberdade estavam ameaçadas em razão de violência generalizada, agressão externa, conflitos internos, violação massiva de direitos humanos ou outras circunstâncias que possam ter causado, enfim, né? Então, esse é um aspecto bastante interessante, né? E que também adequa, vamos dizer assim, a concepção de refúgio para a nossa região, né? E é interessante também, né, lembrar que essa definição da Declaração de Cartagena, ela só foi, apesar dela ser de 1984, ela só foi utilizada pelo Brasil, né, no reconhecimento de refugiados, de pessoas que buscavam esse status, recentemente, com a política de acolhimento dirigida aos venezuelanos, né? Essa recente crise gerada pela movimentação dos venezuelanos. Nos anos anteriores, o Brasil não adotou a mesma declaração, por exemplo, no reconhecimento dos haitianos, né? Que foi um outro fenômeno regional muito importante, que movimentou milhares de pessoas que saíram do Haiti em busca de sobrevivência, né? Inicialmente por conta de desastre ambiental, mas depois também em razão de circunstâncias que causaram essas perturbações da ordem pública.
De toda forma, é importante ressaltar que, apesar, enfim, da política brasileira ainda precisar avançar no que se refere ao tratamento dos refugiados, e, portanto, né, ainda problemas identificados, a legislação brasileira sobre imigração e refúgio, ela trouxe, nos anos recentes, avanços importantes, né? São duas leis que eu gostaria de citar, a Lei 9.474, de 1997, que, inclusive, traz a definição... Professora, licença, só para avisar que faltam 5 minutos para encerrar. Nossa! Que trata né, da definição de refugiado, mas também a Lei 13.445, que aborda, enfim, os direitos e os deveres dos refugiados, ampliando, né, esses direitos que envolvem documentação, direitos econômicos, sociais e culturais, alguns direitos políticos. Essa é uma das críticas com relação à lei dos migrantes. Enfim, eu gostaria de comentar mais a esse respeito, mas como nós estamos com um tempo bastante reduzido, eu vou passar para outros aspectos que eu gostaria de tratar com vocês, né? Eu gostaria também de de colocar aqui em números, né, os principais números do refúgio. Em 2000, maio de 2000, o Acnur, o Alto Comissariado das Nações Unidas, estimou o número de 79,5 milhões de pessoas que fugiram, né, dos seus países de origem, que migraram forçadamente. É difícil saber, né, o número exato de refugiados, imigrantes que se encontram no Brasil. Nós temos algumas estratégias, uma delas é olhar, por exemplo, para o total da solicitação de refúgio no Brasil, no Ministério da Justiça. Os dados mais recentes indicam 314.771 pessoas que solicitaram. Nós sabemos que existem muitas outras que ainda estão indocumentadas no país e não fizeram essa solicitação, muitas vezes até por conta do desconhecimento da nossa normativa e da barreira da língua, né? Em Minas Gerais, né, esse registro foi de 1.248 pessoas solicitando refúgio em maio de 2020, e para que nós tenhamos mais ou menos uma noção, de 2000 a 2020, o Sistema Nacional de Imigração, SISMIGRA, que é um sistema da Polícia Federal, registrou 4.043 pessoas em Uberlândia, de 2000 a 2020, que solicitaram um cadastro, portanto, o seu registro nacional de imigração. Em 2019 foram 608 pessoas e em maio de 2020 foram registradas 1.903 pessoas. Olhando para esses dados, identificando aqueles que solicitaram o seu registro com base na normativa de refúgio, nós temos 128 solicitações do Haiti, que não é exatamente de refugiado, mas um visto humanitário, que o Acnur também acompanha, 16 da Venezuela, 7 de Senegal, 4 de Moçambique, 2 de Honduras, 2 de Marrocos, 1 de Bangladesh, 1 da República Dominicana, 1 de Cuba, 1 de El Salvador. Vocês verão com as informações do TAARE que esse número é subestimado, é um número ainda muito pequeno, perto do que nós sabemos da população de migrantes e refugiados na cidade, mas nos permite verificar algumas tendências, né, com relação às características dessas pessoas, né? Eu vou passar por elas. Um aspecto que eu gostaria de comentar com vocês a respeito disso é que, no âmbito das relações internacionais, várias agências, elas atuam no campo várias agências e organizações internacionais especializadas atuam ou diretamente no campo da migração e do refúgio, ou indiretamente, né? Mas aqui eu gostaria de falar do papel do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, que é uma agência que, desde 1950, atua na proteção dos refugiados, na busca
de soluções duradouras para esses refugiados, né? Essas soluções, elas são pensadas em 2 pilares, né? Esse pilar mais amplo da proteção internacional e de integração local. E esses pilares, eles foram pensados pelo Comitê Permanente Interagências. Então, o Acnur também é o órgão que mobiliza outras organizações e agências internacionais que tratam da questão, né? Esse órgão é importante, por isso eu estou comentando a respeito dele, porque ele tem inúmeros projetos que envolvem enfim, exatamente essa busca de integração e a busca de soluções duradouras, entre elas o reassentamento dos refugiados, né? E o Acnur conta com parceiros governamentais e não governamentais, e, portanto, possui uma rede de apoio e acolhida para atuar na promoção da educação para a diversidade de direitos humanos, no fomento da produção de conhecimento sobre o tema, enfim, também em várias outras políticas, e um dos projetos deles que eu gostaria de trazer para a nossa discussão aqui é o da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, que foi criada em 2003, ano da morte do então Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos, que dedicou parte da sua vida ao acolhimento e ao trabalho junto dos refugiados e foi vitimado por um atentado em Bagdá. A iniciativa, ela foi firmada no escritório regional, que à época funcionava em Buenos Aires, e que depois veio para o Brasil, né? E a ideia desse projeto era de fomentar a pesquisa e a produção de conhecimento acadêmica na área, bem como a formação acadêmica mediante a capacitação de professores e estudantes. Os primeiros convênios, eles foram feitos em 2004, depois de 2004, houve, enfim, um período de estagnação do projeto da cátedra. Mas o reconhecimento das instituições de ensino superior como atores estratégicos, né, no acolhimento e na promoção de conhecimento a respeito do direito internacional dos refugiados e do próprio refúgio, fez com que houvesse um relançamento em 2010 do projeto, e a ideia era de que a universidade ela pudesse atuar em prol dos refugiados nos seus 3 pilares de sustentação: ensino, na pesquisa e na extensão. Com base no primeiro pilar, o tema de refúgio em disciplinas da graduação e da pós-graduação, mas também da capacitação das redes de apoio locais, né, globais, nacionais de refugiados. No âmbito do segundo pilar, o fomento a publicações, e a cátedra também tem uma base de dados que compila a produção acadêmica na área, que ainda é muito incipiente. A criação, enfim, na extensão, o apoio à integração local em ações que envolvem o acesso a serviços e a direitos, portanto, assistência jurídica, cursos de língua, né, português para estrangeiros, português como língua de acolhida, também aproximação cultural, né, a busca de mercado de trabalho, de inclusão laboral, moradia, educação, saúde. Bom, e esse momento aqui dessa minha fala é um momento de celebração, né? Por quê? Porque em outubro desse ano, a UFO logrou fazer um acordo de parceria com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados para instituir a Cátedra Sérgio Vieira de Mello aqui na universidade. E esse acordo, ele só foi possível em razão da vocação da nossa instituição para atuar como um ator importante na cidade de Uberlândia e em torno, mas também nos cenários nacional e global. E essa vocação, ela pode ser percebida e pode ser justificada, ser justificativa para a criação desse apoio de parceria, em razão de parceiros, de grupos e núcleos de pesquisa, ensino e extensão da universidade que já registravam em suas atividades ações continuadas sobre o tema
da proteção do refugiado ou do atendimento a migrantes internacionais, especialmente em situação de vulnerabilidade. O NUPED, que é o núcleo que eu coordeno, o Núcleo de Pesquisas e Estudos em Direitos Humanos, abriga a coordenação da cátedra, que tem como parceiros institucionais o Núcleo de Francês e Literatura de Língua Francesa, do ILEO, o MIGRAST, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Migração, Saúde e Trabalho, o GEPD, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito Internacional, que abriga também a assessoria jurídica para estrangeiros em situação de risco, o Centro Brasileiro de Estudos sobre Direito e Religião, o Laboratório de Direitos Humanos, a Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo e o Todas por Elas, que é uma iniciativa transdisciplinar que busca, enfim, o apoio e o combate, o apoio a mulheres e o combate à violência doméstica. Ações como de ensino de português para o estrangeiro e apoio a crianças e adolescentes refugiadas em escolas municipais, trabalhado pelo Nufili, a produção de guia para migrantes refugiados em Uberlândia, em 5 línguas pelo Migrast, em parceria com o TAARE. O TAARE também foi parceiro, né, de inúmeras atividades do Nufili. Assessoria jurídica para regulamentação da documentação, reconhecimento de diploma, ações de combate ao trabalho escravo, né, de vários grupos da Faculdade de Direito que eu citei, pesquisa sobre liberdade religiosa, direitos humanos, refúgio, a assistência de mediadores culturais no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, enfim, várias ações que a universidade já tinha, ações continuadas, tiveram essa importância para que nós pudéssemos trazer a Cátedra Sérgio Vieira de Mello para cá, e agora a Cátedra tem exatamente o papel de articulador e promotor de ações nesse sentido. Então, agora o trabalho é o de fortalecer o que nós temos, ampliar as nossas ações e redes de parceiros, o TAARE é um exemplo de parceiro importante, enfim, então estamos aqui num momento de celebração. Como palavras finais, eu gostaria de ressaltar alguns pontos. Primeiro, as migrações internacionais possuem múltiplas dimensões, assim como multicausalidades. É, portanto, assunto transdisciplinar. A cátedra é parte de uma rede mais ampla de apoio e acolhida, mas também é um ator fundamental na busca do diálogo permanente dentro da própria universidade, entre os diferentes campos do conhecimento sobre o tema das migrações forçadas. A integração local do refugiado é o objetivo da cátedra, mas vale ressaltar que buscamos promover um processo no qual o refugiado mantém sua identidade, mas se torna parte da sociedade que o acolhe. Um processo dessa natureza é complexo, desafiador e precisa que identifiquemos barreiras estruturais para essa relação, como, por exemplo, da própria comunicação em função da língua, cultura e ambiente local. A superação dessas barreiras virá com a cooperação intra e interinstitucional, também com a produção do conhecimento sobre essa temática, mas também reconhecendo o refugiado como sujeito do processo. Assim, incorporar o destinatário das nossas ações na elaboração, execução e avaliação dos programas e políticas é essencial. Eu não pude assistir, mas considero, por exemplo, essencial a roda de conversa promovido pelo ENIPLE ontem, no mesmo horário da mesa de hoje, às 18h30. Eu agradeço a atenção de todos e eu gostaria de finalizar essa minha fala com muita esperança naquilo que nós poderemos concretizar juntos. Né? Obrigada ao Nufili, obrigada ao ENIPLE por essa oportunidade, muito obrigada. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos então ouvindo. Tá bom. Tá bem, obrigado. Obrigado você, Marielle, pela sua participação e colaboração. Né? Como a gente disse no início, essa parceria ela é muito importante e é um dever nosso, né? Enquanto cidadãos, e também um dever nosso enquanto universidade. Esse é o nosso papel, né? Então, agora, juntos, a gente se fortalece cada vez mais em atendimento a essa demanda tão crescente
na nossa cidade, né, que a gente está vivendo a cada dia. Muito obrigado, e agora eu vou pedir para a Alessandra fazer a gentileza de conduzir as perguntas, por favor. Bem? Vocês estão me vendo? Porque eu não estou me vendo. Estamos, Alessandra. Então tá Sim. bom. Eu não sei para onde eu fui, mas tá bom. Queridos, então eu abro agora para as perguntas para a professora Marielle, agradecendo mais uma vez as colocações e reiterando a importância dessa parceria e da minha alegria de fazer parte, né, como representante do ILEL, para poder a gente desenvolver trabalhos conjuntos aí. Vamos lá, então a Késia levantou a mão, pode falar, querida. Abro minha câmera. Boa noite a todos. Boa noite, professora Marielle. Obrigada por mostrar para a gente sobre o Acnur, um pouquinho do Acnur, um pouquinho da cátedra em Uberlândia. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi a notícia de que Uberlândia tinha conquistado a cátedra, a Universidade Federal. Eu sou formada, minha primeira formação é Relações Internacionais e hoje eu faço Letras Francês. E uma questão que eu notei na sua fala e que a gente assim, ainda se pergunta é como é a receptividade em relação à política municipal de Uberlândia quanto ao processo migratório na cidade. Porque a gente escuta muito pouco, a gente vê mais o envolvimento da academia, né, de alguns cursos específicos, como a senhora citou, os projetos que são formulados em cada academia, né, em cada curso, para juntar todas agora na cátedra e poder oferecer o serviço de qualidade e um acolhimento a esses estrangeiros. Mas como fica a nossa política municipal? Falo não só municipal, mas a estadual também. A gente tem essa integração dessas políticas com a universidade? Obrigada. Respondo um a um, Alessandra, ou vamos fazer ou vai ser blocos de perguntas? Pode responder, querida, uma a uma. Posso responder, então? Pode. Bom, Késia, veja, a receptividade... Bom, vamos lá. Nós temos tempos, né? Nós já tivemos, em âmbito nacional, tempos mais propícios à incorporação da temática da migração na agenda de política, e, portanto, isso acabou se ampliando para outros espaços. Nós tivemos tempos também em que essa temática ela acabou ficando submersa, ela nunca sai completamente da agenda, mas ela ficava ali encostadinha e a maior parte da atuação ela se encontra, de fato, nas mãos dos atores sociais, especialmente das organizações não governamentais. Isso de maneira geral, no Brasil mesmo, né? Agora, é importante observar que desde o fenômeno da mobilidade dos haitianos, estou falando, claro, em momentos mais recentes, como agora também esse aspecto da grande mobilidade dos venezuelanos, a temática voltou para o centro da agenda de debates. Inclusive, em âmbito nacional, nós vimos falas que foram desde o rechaço da entrada até a acolhida, né? Então, a gente tinha aí esse movimento. Agora, é claro que no aspecto dos espaços regionais internos ao país, né, aos estados brasileiros e aos municípios brasileiros, essa temática ela se torna central quando tem um número de pessoas considerável que demanda desses estados, desses municípios, uma atuação. Como os refugiados, os migrantes, principalmente os refugiados, eles têm limitações no que se refere aos seus direitos políticos, como não são eleitores, existem limitações,
Isso faz com que, claro, né, também as políticas voltadas para essa população, ela seja muito induzida pela mobilização de diferentes atores sociais. Claro que a universidade faz parte, assim como organizações não governamentais, assim como organizações internacionais, né? Você poderia me perguntar por que a cátedra ela foi criada em 2010, em 2003, ela foi relançada em 2010, porque só agora, né, Uberlândia, a universidade fez esse acordo com o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Em grande medida porque o próprio Alto Comissariado das Nações Unidas, ele privilegiava as universidades de locais que recebiam grandes fluxos de refugiados. Acontece que, recentemente, nós estamos tendo um processo para além desse aspecto, né, da recepção dos refugiados, já há algum tempo, dentro de uma política mais ampla do Alto Comissariado das Nações Unidas de reassentamento, de tentar que o Brasil seja um país que receba pessoas que não conseguiram se integrar em outros países, como parte também de solução duradoura. Então, o Brasil, ele se comprometeu há um tempo atrás com essa política de reassentamento do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Isso fez com que houvesse também um interesse de trabalhar a internalização muitas vezes até... Teve uma época que até Mogi das Cruzes, eu me lembro, e alguns outros, que enfim, uma cidade interiorana, tentou participar desse processo, depois Mogi saiu. Independentemente disso, o processo de interiorização, ele está presente e é bem provável que ele se expanda. Recentemente, nós recebemos na universidade, recebemos em Uberlândia, um grupo até pequeno, eram 2 famílias, mas de refugiados que necessitavam de uma proteção especial, que eram os refugiados da comunidade, da população Warau, que são indígenas. Isso fez uma cidade que precisava de uma atenção especial. Houve uma mobilização de diferentes atores sociais, chegou a acontecer uma audiência pública que envolveu inúmeros atores, inclusive do município, né, do governo municipal, e nós vimos uma adesão a algumas medidas, né, acolhimento dos refugiados, mas também em pensar políticas voltadas a essa questão na cidade, mas que estão concentradas ainda em alguns pequenos núcleos, né? A rede local ainda não está posta, né? Talvez ela esteja sendo desenhada. Marielle... ter um papel articulador fundamental. Oi, não, eu só queria complementar a sua fala, o Kézia, porque isso que a Marielle está falando é extremamente importante. Na verdade, eu que estou trabalhando com isso já há bastante tempo, há muitos anos, o que a gente vem notando, e até a Kelly vai poder falar isso depois, porque ela tem todos os dados, a demanda vem aumentando, e à medida que a demanda no sentido assim, tem chegado cada vez mais imigrantes, cada vez mais refugiados, e aí isso acaba sendo uma pressão, não é, para que se tomem decisões que possam aí abarcar todas essas pessoas. No início, nós chegamos, a Kelly vai poder dar esse depoimento, aí até a prefeitura, falamos até com o Zago, para ver se a gente conseguia alguma coisa, e ele foi muito claro com a gente, olha, não é interesse algum que isso seja uma pauta ou que siga adiante.
Eu mesma tentei falar com a secretária responsável na época, a secretária me olhou de cima a baixo e disse, olha, mande um e-mail institucional, se ela achar que deve responder, ela lhe responderá. A secretária me disse isso, então, assim, não tinha nenhum interesse, não tinha nenhuma organização, assim, por exemplo, como é que se recebe esse pessoal na rodoviária? Porque a gente tinha relatos de que eles chegavam à rodoviária, não tinham para onde ir, não falavam a língua, e aí você ia falar, bom, o que eu faço? E eles não sabiam o que fazer. Então, a gente tinha essa preocupação de ir até a prefeitura e dizer, olha, precisa de ter uma organização, a gente queria sentar, estruturar um projeto. Nós tentamos várias vezes, mas todas as vezes foi barrado. E aí a Kelly com a Tari, ela começou com o português e com a questão do direito, ajudando aí, né, com o visto, e depois, e com outras questões também, obviamente, eu não vou entrar na fala dela, mas eu acho que, e aí foi tomando força, né, do trabalho que ela faz. Nós, na UFO, fomos também nos voltando para esse público cada vez mais, né? Embora seja uma outra realidade, porque eles não têm a disponibilidade de tempo e nem de dinheiro para ficar indo até a universidade para fazer os cursos. Então, você que tem que ir até eles, arrumar um galpão de uma igreja ou um local que seja próximo. Muitos não tinham dinheiro para comprar nem caderno, nem lápis, a gente tinha que disponibilizar, e etc, etc. Mas, de toda forma, só para te dizer que isso vem num crescendo, por isso que é uma alegria. E uma imensa, coisa importante, né? também, Alessandra, disso tudo que você falou, é que, por exemplo, existe pouca produção acadêmica também a respeito exatamente disso que você falou, por exemplo, no teu campo. Então, o que acontece? Para que sejam pensadas políticas, é necessário que você tenha insumos. E isso não acontece. Isso que a Alessandra está falando, eu senti em 2010, logo da criação do núcleo que eu coordeno, nós fizemos uma roda de conversas na Câmara Municipal e chamamos várias organizações da cidade. Algumas compareceram, mas era interessante observar que o tema da migração foi rechaçado por organizações da sociedade civil também, porque existia ali o entendimento de que nós temos temas mais prementes, mais relevantes, questões da nossa população que é discriminada, que não tem trabalho, esquecendo, né, que o direito humano ele é para todos, né, e todos que aqui estão, né, enfim. Eu me lembro quando eu cheguei aqui em Uberlândia, mentalidade que você está falando, essa mentalidade de que eles vão tomar o emprego dos brasileiros, sim, né? Sim. E é interessante. Parece que travou a Marielle, né? Marielle, você nos ouve? Ah, voltou. Voltou. E eu queria até fazer um comentário, assim, uma ilustração. Eu sou paulista. Quando eu vim para Uberlândia, né? Eu vim pelo concurso público, me disseram o seguinte, que você tem aqui o status de uberlandino, mas num sentido de acolhimento até, né? Quer dizer, olha, você está sendo acolhido, mas de outro lado, você está criando duas categorias distintas, né? O uberlandense, que é daqui, e o uberlandino, que não é. E olha que eu sou brasileira. Será que pelo menos uberlandinos são considerados os haitianos, os venezuelanos, os senegaleses, os angolanos, né? Então, é um desafio enorme. De outro lado, é importante reconhecer que algumas pessoas dentro dos espaços governamentais públicos, por exemplo, conselho tutelar,
alguns defensores públicos, né, que aí não é no âmbito do executivo, mas é no âmbito do judiciário, têm abraçado a temática e têm tentado desenvolver políticas. Eu acho que a Cátedra Sérgio Vieira de Mello é um marco no sentido de permitir que nós, dentro da Universidade Federal, nós tenhamos a possibilidade de unir esforços. Muitos de nós tínhamos ações nesse sentido, estudos nesse sentido, mas não conhecíamos uns aos outros. E nesse sentido, né, se a gente consegue essa articulação, nós conseguiremos que as nossas ações sejam, acho que mais efetivas, mas também acredito que sejamos atores importantes nessa mobilização local em torno dessa temática. Né? Eu acho que os dados que eu apresentei nos slides mostram isso, né? O aumento do número de estrangeiros na cidade, e isso faz com que também a cidade perceba, né, também esses estrangeiros, enfim, não vou usar o termo estrangeiro, que não acho que o termo nem mais adequado, né, esses migrantes internacionais que aqui estão. Né? Então, obrigada, acho querida. Obrigada. Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta, Marielle? Não? Ok. Então, a gente pode passar para... Obrigada mais uma vez, minha colega querida. Foi maravilhoso e é sempre muito bom estar com você. Viu? Bom. Olha, então, a Kelly... Eu agradeço demais. Nós é que agradecemos. E receba o nosso abraço, viu? Alessandra? Oi. Então, agora eu chamo a Kelly, né? Isso. Então, tá bem. Então, nós vamos convidar agora a professora Kelly, né? A professora Kelly, ela trabalha com o acolhimento de imigrantes e refugiados em Uberlândia, é presidente da ONG Trabalho de Apoio e Assistência aos Refugiados Estrangeiros e desenvolve um trabalho interessantíssimo, né? Essencial para nós aqui, para a cidade e para a região. E ela está famosa, porque quantas vezes o nome dela foi citado nesse evento? Então, coincidentemente, ela ficou para o final. Então, aquele que acompanhou desde ontem, que queria saber quem era esta Kelly, chegou o momento, tá? Então, Kelly, eu passo para você a palavra, para você conversar conosco um pouquinho. Fica à vontade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Vocês me ouvem bem? Sim. Bem, eu me sinto em casa, participando aqui do ENIPLE. É o segundo ENIPLE que eu participo. Ano passado eu pude estar com vocês presencialmente e hoje aqui em formato, né, à distância. E é um prazer dividir a mesa com a professora Marielle. A gente tem se encontrado bastante aí, tenho aprendido muito, é um grande privilégio ter ela como parceira, apoiadora do trabalho no TAARE e do NUFLI também, que tem sido um forte apoio, um forte suporte, já uma boa caminhada aí. Então, eu tenho formação em letras francês, então aqui tem muitos professores que fizeram parte da minha formação e também colegas da especialização. Então, fiquei morrendo de vontade de comentar várias coisas conforme vocês foram falando, aí fiquei me segurando. E algo interessante que foi comentado, que eu acho que eu vou partir desse assunto, que eu acho que foi a partir de uma pergunta que a Kézia fez, né, com relação a políticas públicas, o que tem sido feito. Uma situação recente que aconteceu, que eu acredito que foi o que despertou mais a cidade, foi a questão dos indígenas Uarau, que são refugiados da Venezuela, que trouxe uma inquietação, um incômodo, eu poderia dizer, para a cidade, porque eles ficavam na rua por causa do hábito de coleta de dinheiro. Então, os outros imigrantes, os outros refugiados não eram vistos, não estavam incomodando, entre parênteses. Mas durante a pandemia, essa frequência de pessoas na rua com crianças, isso gerou um incômodo, que gerou denúncias ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar não sabendo como lidar por se tratarem de estrangeiros, refugiados, quem são esses. Então, tudo isso trouxe uma grande inquietação na cidade, tudo isso, eu até me esqueci aqui do mês, mas deve estar com 3 meses, talvez, né, 4 meses. Então, algo extremamente frequente, recente.
o que chegou a acontecer 4 meses, então, muito recente, o que levou a uma audiência pública, que foi extremamente sério, o que levou a TAARI a acionar a BH ao desenvolvimento social, de BH, que acionou a Acnur, que acionou, então, diversos setores. Então, às vezes é necessário haver um incômodo desse nível para que as pessoas vejam que é necessário fazer algo, né, que nós temos aí. Então, quem tem estado mais perto sabe que a imigração não é algo novo no Brasil, nem em Uberlândia. Então, já tem um tempo, mas é bom ver que, pelo menos, isso tem gerado boas conquistas, como a questão da cátedra, né, que é uma grande vitória, uma grande conquista. Eu vou estar compartilhando a minha tela aqui. Vocês estão vendo? Sim. Sim. Sim, obrigada. Sim. Então, o TAARI, né, a gente está em processo de alteração do nome para melhor adequação dos termos. Então, a gente está mudando para trabalho de apoio a migrantes internacionais, mantendo o TAARI. Aqui alguns endereços das nossas redes sociais. E voltando à pergunta da Kézia, ainda não tem políticas públicas, né? Esse eu acho que é o objetivo, políticas municipais. Qual que tem sido, né, a missão, a visão e os valores do TAARI? A nossa missão é acolher migrantes internacionais em situação de vulnerabilidade social, promovendo autonomia, dignidade e inserção sociocultural. Então, em tudo que nós temos feito, nós temos prezado muito nisso, para que esse migrante internacional, ele possa ser autônomo. Então, por meio de todas as atividades, todas as capacitações que nós temos feito, nós pensamos muito nisso sempre, de trazer autonomia, de que ele se torne digno com isso que ele tem e ele possa ser inserido, né, socioculturalmente. A nossa visão é colaborar para que esses migrantes internacionais possam viver com dignidade por meio da garantia dos seus direitos humanos e os nossos valores aqui: acolhimento, respeito, dignidade, empatia, equidade e autonomia. O acolhimento nós temos usado hoje não no sentido físico, eu falo no sentido de hoje nós ainda não temos um lugar, ainda não tem em Uberlândia um lugar para receber essas pessoas que acabaram de chegar. Mas nós temos promovido o acolhimento até no sentido afetivo e por meio de todas essas medidas, como uma forma de acolhê-lo e ajudá-lo nesse momento difícil que levou a sair do seu país. Algumas ações que o TAARI tem promovido, e até a professora Marielle citou, então uma delas é aqui a criação do Guia de Apoio para Migrantes e Refugiados em Uberlândia. Foi um guia criado pelo Migrate, com o apoio do TAARI, então foi um guia traduzido para 5 línguas, então também foi uma grande conquista. Então ele está bem didático, ele é para ser entregue para os imigrantes, mas também para as pessoas, os setores que atendem os imigrantes e refugiados. Então é uma forma de informar e de trazer conhecimento para quem trabalha, quem está lidando com eles e também para esse imigrante. Então, lugares, questão de documentação, o que ele precisa, onde resolver, aulas de português, educação, lazer. Então, muitas informações nós distribuímos para diversos órgãos na cidade que tem lidado de forma mais direta, tido contato mais direto com eles. Nós temos promovido o ensino de português como língua de acolhimento, que depois eu vou explicar um pouquinho mais desse termo. Eu acredito que foi também desenvolvido durante o simpósio, todo o evento. Bazar, doações e entrega de cestas básicas de uma forma mais intensa agora, durante a pandemia. Evento comunitário para estrangeiros, né, que realmente não é o termo ideal. Na época nós usamos esse termo, fizemos no ano passado. Também foi um momento muito especial, onde nós tivemos a resposta de muitos imigrantes da cidade. Estamos sempre promovendo oficinas e palestras de conscientização, também rodas de conversa sobre temas diversos, principalmente com parcerias da Universidade Federal, rodas de conversa sobre direito do trabalhador imigrante, saúde da mulher, questão de
objetos de proteção de trabalho, EPIs, né? Então, tem sido um tempo muito bom. Então, a partir da identificação das necessidades, nós temos promovido tempos de conversa, de diálogo com eles, para poder trazer resposta e auxílio a eles. E, de forma mais esporádica, nós temos promovido também tradução de documentos curtos ou encaminhar para pessoas voluntárias e interpretação, especialmente na questão de mediação cultural, indo em hospitais, acompanhando migrantes que muitas vezes não têm quem possa ajudá-los nessa mediação, né, principalmente relacionada à comunicação. No momento, né, com relação a parcerias, apoio e reconhecimento, aqui estão alguns nomes. Então, o Acnur é um apoiador nosso, é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, a GESIR, a Assessoria Jurídica especializada no atendimento de imigrantes internacionais, a Cátedra também é um apoiador nosso, a SET, Clínica de Enfrentamento ao Trabalho Escravo, ESAJUP, que é o Escritório de Assessoria Jurídica, espaços educacionais, ONGs, igrejas, que eu vou explicar um pouco como é que tem sido, né, esse apoio, especialmente deles, o Migraste, por meio de quem nós fizemos o guia e também promovemos vários temas de roda de conversa, OIM, Organização Internacional para as Migrações, inclusive nós tivemos um apoio deles para entrega, esse final de semana agora, inclusive, nós fizemos a entrega de cartões de vale alimentação para várias famílias em situação mais vulnerável aqui em Uberlândia. Foi feito por meio da parceria com o OIM e Sodexo. Temos o apoio e parceria com o Projeto Voluntário Mackenzie, que é por meio deles que nós certificamos todo o trabalho voluntariado também, todo o trabalho voluntário que tem sido feito. Em Uberlândia nós estamos, né, que a professora Marielle faz parte, nós temos a rede GT Uaral, que essa foi a rede formada a partir do que eu falei no começo da minha fala, né, do incômodo, entre aspas, né, com toda a situação Uaral, se formou uma rede. Então, a rede com diversos órgãos da cidade de Uberlândia, Conselho Tutelar, diversos pessoas deixa eu lembrar aqui, dos Ministérios Públicos, procuradores, pessoas da Prefeitura. Então, apesar da situação triste que aconteceu, isso ocasionou nessa rede que tem fortalecido o trabalho com os refugiados e imigrantes em situação vulnerável. Também temos o apoio com o Sistema FIENG. Por meio do Sistema FIENG, nós ganhamos algumas bolsas de estudo para cursos profissionalizantes, destinamos para pessoas que têm sido acompanhadas pelo TAARE. Então, eles estão até concluindo os estudos, nós ainda vamos fazer até uma publicação. Teve um que ele é até engenheiro, ele tem formação em engenharia no Haiti, veio para cá, mas como a documentação dele ele não validou aqui, né, não fez a covalidação, então ele estava trabalhando como pedreiro, e por meio do curso que ele fez, um técnico em questões civis, ele conseguiu um trabalho, e algo mais próximo da formação dele no Haiti. Então, ele ficou muito feliz, então, motivo de grande alegria, muita dificuldade de trabalho, e poder concluir os estudos aqui. Temos tido o apoio também do Social Bank, e do Sodexo, está aqui, do Ministério Público do Trabalho, e aqui alguns apoios, né, OAB, Remir, alguns canais para onde nós demos algumas entrevistas, CCAC, Igreja Presbiteriana, Assembleia, e alguns que eu vou estar falando um pouco mais daqui a pouco. Aqui eu coloquei algumas fotos para ficar mais ilustrativo de pessoas que fazem parte da nossa equipe. Então, aqui a composição da nossa diretoria. Então, nós temos aqui, eu sou a presidente, fundadora, e a Viviane é a vice-presidente, a Lilian e o Tiago são secretários, Davi e Clodoalves são nossos tesoureiros e contador, e a Gesiane e a Jéssica são as nossas conselheiras fiscais. A coordenação pedagógica aqui, vou passar rapidinho, algo que vocês vão poder notar, a nossa equipe de ensino aqui embaixo, é que se repetem alguns rostos, né, em cada equipe. Então, isso é algo muito frequente, as pessoas se desdobrando em diversas áreas, ajudando, contribuindo de várias formas. Muitas pessoas passaram pelo curso de letras também.
a nossa equipe de visitação e doação, é um pessoal que está mais de frente, né? Fazendo as entregas, identificando as necessidades do público. Então, até o momento, o Migrate, como apoiador nosso, ele está nos ajudando a compilar, finalizar a quantidade de imigrantes que já foram atendidos pelo TAARE. Então, isso ainda está em processo de conclusão. Então, a gente não tem esses números exatos para passar para vocês. Mas o número que eu posso falar, uma estimativa, é a partir só desse ano. Só agora, em 2020, mais de 1.000 pessoas foram atendidas. E principalmente por conta da pandemia. Então, só agora, no período da pandemia, nós atendemos mais de 1.000 pessoas. Isso em Uberlândia e Araguari. Então, é um número extremamente grande. Nós não acompanhamos todos os que nós conhecemos, surgiram várias pessoas e famílias novas só durante a pandemia. E essas pessoas atendidas, beneficiadas, são pessoas oriundas de Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Colômbia, Gâmbia, Guiné, Haiti, indígenas Warao, que são da Venezuela, Iraque, Paquistão, República Dominicana, Senegal, Síria, Tunísia, Venezuela. Então, isso é de longe todas as nacionalidades que estão presentes em Uberlândia, mas são as que nós atendemos e temos atendido como TAARE. Bem, a professora Marielle já deu uma introdução sobre a questão de migração e refúgio, então vou passar brevemente aqui. A migração ela é um direito, né, reconhecido como um direito na Declaração Internacional dos Direitos Humanos, que diz que toda pessoa tem o direito de deixar qualquer país, inclusive o próprio, e a este regressar. Então, quando nós falamos de migração, nós estamos falando de um direito humano. E brevemente, né, dentro de migração, nós poderíamos falar que existem os migrantes que fazem a migração espontânea. Eles escolhem se deslocar, eles procuram melhores condições de vida, oportunidade de trabalho, educação. Eles são estudantes, profissionais, como esportistas, artistas, intercambistas que não estão aqui, né, diplomatas. E nós temos os refugiados, que são aqueles que fazem uma migração forçada. Ou seja, eles não escolheram, eles foram forçados a sair dos seus países. Então, eles migraram para salvar a sua vida, foi uma última alternativa, indo para outro país, escapando de conflitos armados e perseguições. Muitas vezes a situação é tão perigosa e intolerável que tiveram que cruzar fronteiras, indo para países que eles desconhecem a língua, o dinheiro, a cultura. Então, ninguém sai do seu país e entra em... a gente vê aí a questão dos barcos, né, que atravessam principalmente ali o mar Mediterrâneo. Ninguém entra naqueles barcos de travessia que são extremamente perigosos, que muitas pessoas morrem, se o país de origem... Licença, Kelly. Sim. Só para dizer que falta 5 minutos para encerrar. Ok, obrigada. Então, é porque realmente é a última alternativa. Muitas vezes é o próprio governo que está perseguindo eles. Então, aqui é só breve a questão dos direitos e deveres das pessoas em situação de refúgio e imigrantes. E que é só para mostrar que o imigrante e o refugiado, ele tem direitos no nosso país. E ele também tem deveres, ele responde à lei também. Então, ele é resguardado e ele também tem que cumprir papéis. Tarefas, né? Então, ele tem direito à documentação, não discriminação, entre outros aqui, e os deveres de respeitar as nossas leis, respeitar as pessoas, né? E estar submisso às nossas leis também. Aqui, brevemente, só para mostrar que o refugiado e o imigrante, ele tem direito à assistência social. Isso tem sido um questionamento que nós temos recebido muito como TAARE, então, por isso que eu coloquei ele também aqui como parte. Então, esses trechos de frase, né, quem quiser printar a tela depois para estar vendo a fundo, então, as nossas leis, ela contempla o refugiado e o imigrante, principalmente esse último, que deixa eu ver aqui, Lei Orgânica de Assistência Social, esse segundo, prevê que a assistência social rege-se pelo princípio da universalização dos direitos sociais e pela igualdade de direitos no acesso ao atendimento sem discriminação de qualquer natureza. Então, a assistência social,
ela alcança o migrante, o refugiado, assim como ele alcança o brasileiro, porque ela não aceita discriminação, mas nisso a professora Marielle depois ela pode até aprofundar um pouco mais, depois que terminar aqui a apresentação, mas só mostrar que as nossas leis, elas não discriminam nenhuma pessoa, independente de qual razão seja. Então, como professora de português, né, eu tenho formação em letras, quando aconteceu toda a situação do TAARI, né, então, o que instigou tudo isso? Tudo começou em 2015, numa visita no bairro Custódio. Eu queria praticar francês, né? Estava terminando minha formação. Soube de um grupo grande que estava numa casa que falavam todos o francês, ninguém conseguia conversar com eles. Então, com alguns amigos, até da igreja, nós fomos até essa casa. Cheguei lá falando em francês. E a primeira reação que eu tive deles quando eu cheguei falando francês foi: nossa, você é a primeira pessoa que chega aqui que fala a minha língua. Só que nisso, todos eles começaram a falar de diversos problemas, e era o que a gente não esperava, eu e meus amigos, quando fomos. Eles começaram a falar do trabalho, que eles estavam trabalhando há 3 meses, e até então não tinham visto dinheiro nenhum, o patrão só estava dando casa e comida, e as reclamações começaram a aumentar. E ali, o que foi? Eu percebi, ninguém falava português, a empresa mudava eles de cidade frequentemente, possivelmente para que ninguém identificasse o público, né, e soubesse qual a empresa que estava fazendo isso. Então, nós começamos a acionar advogados para acompanhar o caso, e eu, como professora, né, quando eu vi a situação, eu vi a ausência da língua. Então, foi o primeiro momento ali de parceria com a UF, nós fizemos uma primeira tentativa de inclusão, de proporcionar aulas de português para eles usando o espaço da UFO. E a gente teve diversas dificuldades, muitos desistiram por conta da distância, do deslocamento grande. E em 2016 esse trabalho continuou, e o que veio a ocasionar o TAARI. Então, eu participei aí desse movimento originário, mas muitas pessoas vieram somando forças nesse grupo, o que nos permitiu nos tornar ONG hoje. Então, entre todas as ações, uma das principais que tem sido feita é a questão das aulas de português como língua de acolhimento, por entender que a língua portuguesa, ela é uma ferramenta que pode empoderar, que ela empodera essa pessoa, para que ela tenha acesso, ela possa saber quais são os direitos dela, para que ela possa ter um trabalho, para que ela possa entender o que o chefe está prometendo ali, para que ela possa ter acesso à saúde, para que ela possa se expressar nos diversos ambientes. Então, além de empoderar, ele pode ser autônomo, ter mais autonomia. Então, as aulas de português, elas têm tido essa visão no TAARI, e por meio das aulas, das atividades que nós temos feito e promovido como TAARI, ao serem identificadas outras demandas, outras situações, nós temos encaminhado para outras frentes de trabalho do TAARI e também para parceiros, né? Sempre trabalhando com pontes, somando forças, porque eu acho que quando nós juntamos forças, nós conseguimos fazer mais. E o ensino como língua de acolhimento, né, falando do português, ele considera que esse imigrante, esse refugiado, ele tem necessidades específicas de comunicação. Então, ele não é um migrante comum de língua estrangeira, né? Ele tem necessidades específicas. Então, aqui por meio de imagens, eu vou explicar brevemente sobre o que o TAARI tem feito, então, de forma bem ilustrada. Então, nós temos usado espaços cedidos. Hoje, né, nós temos os espaços de igrejas como Presbiteriana, Sal da Terra, Assembleia de Deus e diversas ONGs. Aqui nessa foto vocês vão ver a nossa parceria com o Polo Mackenzie, da Universidade Mackenzie aqui de Uberlândia. Os espaços são escolhidos de forma pensando em facilitar o acesso desse imigrante às aulas de português. Então, cada um dos polos, cada um dos bairros que nós damos aula, eles têm uma característica predominante. Por exemplo, aqui o Mackenzie, ele é no bairro Fundinho. Ele é composto aqui, a maioria, de árabes, né, sírios, iraquianos e libaneses. A maioria mora ali até por conta dos comércios, restaurantes, que a maioria trabalha nessa área. No momento, nós estamos com 5 polos, atendendo em 5 bairros diferentes, não agora na pandemia, que nós não estamos fazendo atividades presenciais.
Aqui ações na casa dos imigrantes, sempre visando relacionamento, promover a troca cultural, conhecer essa pessoa, ensino de habilidades manuais, ensino de língua portuguesa, tudo isso visando trazer uma inclusão, né? Mediação cultural é algo que acontece de forma frequente. Então, a partir do contato em sala de aula, são identificadas outras necessidades e que são encaminhadas para parceiros e frente de trabalho, né? Então, acompanhamento a hospitais e outros lugares, conforme haja demanda. Então, aqui tem a Mila, ela até foi aluna, acredito que ela concluiu do curso de letras, ela acompanhando essa senhora, né, o nome dela é Paulette, foi ao hospital, porque o médico pediu alguém que pudesse traduzir. Então, ela acompanhou foi uma pequena cirurgia. Aqui está a mãe do Talhato, eu vi que hoje de manhã foi falado sobre o trabalho com o filho dela, eles são de Burkina Faso. Então, uma voluntária está vindo à casa e dando aulas ali na casa para essa mulher. E aqui o trabalho com a Olivia, que ela é refugiada de Benin, né? Ela pôde voltar, foi repatriada ao país dela agora. Então, todas as atividades também procurando amenizar um pouco o sofrimento deles, dando outras possibilidades. Simulação de realidade de comunicação, então aqui em questão de sala de aula, né? Então, simulando ambientes onde eles podem precisar usar a língua, até a professora Alessandra participou diretamente desse momento aqui, ilustrado nas fotos. Então, nós identificamos em quais ambientes esses alunos precisam usar mais a língua, e a partir dessa identificação nós promovemos aulas para proporcionar que esse aluno possa aprender sobre isso. Então, ensinando vocabulários e expressões específicas. Atividades em ambientes reais de comunicação, então o benefício que eles têm é de estar aprendendo português no Brasil, um lugar que fala a língua. Então, eles saem fora de casa, as pessoas falam português. Então, também aqui algumas atividades, os professores levaram eles ao supermercado, ensinando eles a procurar preço, procurar alimentos, depois fizeram até um pastel. Então, isso é um momento também de conversar sobre hábitos alimentares. Muitos têm muita dificuldade de encontrar o alimento que comem no país de origem aqui. Então, muitos têm muitas dificuldades alimentares também. Algo frequente que nós temos é a questão de salas cheias. Como nós usamos espaços cedidos, muitas vezes esses espaços não têm estrutura física adequada, né? Infraestrutura para comportar. Então, se vocês verem bem as salas bem cheias, assim como nacionalidades diversas, níveis também diversos. Então, isso também ocasiona desdobramento da equipe para lidar com as dificuldades encontradas em sala. Aqui foi uma atividade realizada por meio do estágio de PLE da UFO, né, que aconteceu no bairro Jardim Brasília. Jardim Brasília, até por conta da Sadia, da BS, né, esqueci o nome da empresa ali, BRF. Tem muitos trabalhadores de origem muçulmana, então eles trazem muitos imigrantes de origem muçulmana para trabalhar. Então aqui nós tivemos uma presença grande, se vocês puderem ver, de mulheres, né, muçulmanas. Então, muitas vezes acompanhando os maridos, né, já que o marido foi fazer aula, as mulheres foram também. Algo que acontece de forma muito frequente é a presença de crianças e bebês. Como essas famílias, eles não têm parente no Brasil, então, quando um sai, a família toda vai. Então, se vocês olharem até aqui na foto de cima, então, as mães estudando e os carrinhos de bebê acompanhando. Então, isso era algo muito frequente, que também gerava um desdobramento da equipe para pensar em atividades, que era sempre uma surpresa. Isso a gente não ficava sabendo no momento de inscrição. A conclusão de curso era sempre um momento de muita alegria para eles. Muitos demonstravam o sonho, né, de ter um diploma de conclusão de estudos, um diploma brasileiro, e muitos sempre demonstrando o desejo de se preparar para o teste de proficiência do CELPE-BRAS, com o desejo de ter a naturalização. Para eles se naturalizarem no Brasil, a lei tem exigido, né, que eles tenham esse diploma de proficiência, o CELPE-BRAS. Então, é frequente que eles façam as aulas visando se preparar também para o teste do CELPE-BRAS. Passeios culturais e confraternizações, atividades sempre didáticas e dinâmicas, né? Mesmo em sala de aula e em outros eventos, nós procuramos sempre trabalhar, ensinar valores, como proatividade, pontualidade, responsabilidade,
Então, a partir de coisas que nós vemos que eles possam precisar no ambiente de trabalho, bem como relacionamento interpessoal. A campanha de alimentação durante a pandemia, aqui algumas fotos mostrando, né, algumas entregas que nós fizemos pela cidade. No momento, nós estamos concluindo as aulas de português versão online. Foi um desafio, né, um novo desafio, tanto para a nossa equipe, como também para os imigrantes. Foram 51 imigrantes inscritos e 13 professores voluntários. E aqui, especialmente para vocês, a gente ainda vai publicar com relação à entrega dos cartões de alimentação via Sodex, que nós fizemos esse final de semana agora. Então, nós pedimos para que uma beneficiada pudesse registrar. Parece que logo que ela recebeu o cartão, ela já foi direto para o Atacadão, um supermercado grande aqui de Uberlândia, e ela pediu para... A gente pediu para ela registrar um vídeo, né, do que ela tinha comprado. Então, passar aqui para vocês. Ela fez a compra do mês. Então, é interessante ver que são alimentos que não estão presentes na cesta básica, então carne, iogurte, né? Então, é a gratidão deles, né? Aqui, para contribuir, então, como eu falei, o trabalho do TAR, ele é todo voluntário. Então, para participar, apresentar proposta de pesquisa, estágio, é só estar entrando em contato conosco, é possível contribuir financeiramente também. Então, aqui está o QR Code e os nossos contatos. Eu peço perdão por ter passado no tempo. Acho que eu devo ter passado bastante, né? Então, eu peço perdão. Ok. Concluiu? Terminou? Sim, concluí. Então tá bom. Então, Kelly, mais uma vez, como eu disse no início, né, que você foi bem citada durante esse evento, né, e nós estávamos todos esperando a sua participação também. A gente te agradece e eu particularmente digo em nome do núcleo de francês, né, dos professores de francês da UFO, que é muito gratificante para nós, né, vermos toda essa sua trajetória, o seu envolvimento, que foi lá no curso de francês que você despertou para isso daí. Então, quer dizer, a gente está lá na origem da sua formação. Então, a gente fica muito feliz com isso, de ver que nós formamos um profissional sensível, né? Extremamente engajado, competente, envolvido com esse trabalho, né? Como eu disse hoje mais cedo, alguém que tem atitude, né? Então, isso é muito bom. Nós nos sentimos muito honrados e felizes de saber que, de alguma forma, a gente participou dessa sua trajetória, né? E ver onde você chegou é muito gratificante para todos nós. E dizer para... Você já sabe, mas, assim, tem pessoas que estão nos vendo que talvez não saibam, dizer para todo mundo que a TAAG, né, está lá no topo da nossa lista de parceria. Então, a gente não se esquece nunca de colocar vocês lá bem no comecinho. É uma lista que ainda não é tão extensa, mas assim, cuja participação de vocês sempre vai ser registrada por escrito ou nessas oportunidades que a gente tem agora, tá? Muito obrigado, mais uma vez, por essa contribuição. Obrigado, Kelly. Muito obrigada. A gente passa agora, então, para o momento das questões. Aqueles que quiserem fazer alguma pergunta para a Kelly, levante a mãozinha aí que a gente vai conduzindo, por favor. Foi tão bem explicadinho que não tem perguntas para serem feitas, né? Mas você já deu os contatos, você já colocou a maneira de contribuir, né, com esse trabalho voluntário. Então, a gente agradece a você, a Marielle, por esse momento. A gente está fechando com chave de ouro, né? Bem feito esse nosso evento, com essa discussão tão importante
para todos nós e cada vez mais relevante e mais presente no nosso dia a dia. A gente, então, agora dá continuidade e passamos para o encerramento. Tá? Vou passar para a Alessandra para a gente concluir. Obrigado mais uma vez, Marielle e Kelly, pela importante parceria. Obrigado. Muito bem. Bom, eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os participantes, todos os convidados que colaboraram conosco nessa segunda edição e dizer que nós, do Instituto de Letras e Linguística, estamos trabalhando com bastante afinco para que o português como língua estrangeira seja assim, um dos tópicos principais, né, do nosso trabalho, uma das linhas de frente do nosso trabalho, dada a importância que isso vem assumindo, e agora com as parcerias que a gente tem feito, sobretudo com a cátedra, né, com a Marielle, para que a gente possa expandir e muitos outros imigrantes e refugiados, enfim, seres humanos, né? Nossos irmãos aí, que a gente possa dar continuidade a esse trabalho. Então, agradeço mais uma vez e convido a todos para nos vermos na próxima edição. Como eu disse na abertura, é um evento bienal, esperando que em 2022 seja presencial. Esperamos em Deus, né? E que todos estejamos bem, com saúde. Agradeço aos monitores, a todos os queridos alunos que estiveram conosco nesses 2 dias, que nos ajudaram nessa parte aqui, mais do Microsoft Teams, eu não sei nem como é que se diz aí, de gerenciar esse material. A querida Marli, que é a nossa entendida do assunto, ao querido Giovanni, que então, junto com os dois, nós organizamos, fizemos o melhor que estava ao nosso alcance nesse momento aí da pandemia. Então, muito obrigada a todos e dou, então, por encerrado o segundo ENIPLE. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, obrigada a todos. Obrigada os monitores que estiveram